dado inteiro n, determinar todos os inteiros entre 1 e n, que são comprimento da hipotenusa de um triângulo retângulo com catetos inteiros. A gente já fez o desenho desse exercício, né? Ilustrando qual era o raciocínio. Eu vou pular direto agora para o código. Então, eu vou criar um novo Colab. Bom, esse entra aqui, o notebook. Pronto. Esse aqui vai ser o Laços Encaixados 3. Laços Encaixados 3. O primeiro exercício que a gente quer fazer, vou mudar ele, copiar o que a gente quer fazer aqui, é o exercício, então, 2.2. Exercício 2.2. Então, dado o inteiro positivo n, eu quero calcular todos os inteiros entre 1 e n, que são comprimento da hipotenusa de um possível triângulo retângulo. Então, a gente vai começar com o nosso df_main, colocar aqui exercício 2. Então, lendo aqui o enunciado, a gente sabe que a gente tem que fazer. Bom, eu preciso ler o n, a primeira coisa que a gente tem que fazer, e depois eu tenho que testar todos os possíveis candidatos à hipotenusa. A gente vai testar todos os possíveis candidatos à hipotenusa de 1 a n para ver quais que podem ser efetivamente a hipotenusa de um triângulo retângulo que tenha catetos inteiros. Então, vamos ler aqui, n igual a int input n dois pontos, vamos ler o n. Agora eu vou testar todas as possíveis hipotenusas. Então, for, vou chamar de h a candidata à hipotenusa, tá? h in range 1 até n mais 1, tá certo? Porque eu quero ir até o n, então o h tem que ir até, o range tem que ir até de 1 até n mais 1. Vocês se lembram que o range retorna um intervalo, que é um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Agora, este meu for, este laço externo, ele vai testar todos os possíveis h's, todas as possíveis hipotenusas. Agora eu quero testar quem pode ser um cateto inteiro deste triângulo retângulo hipotético. Então, eu vou criar o primeiro cateto, vou chamar ele de C1. Então, for C1 in range. Bom, agora, o meu cateto C1, ele pode ter tamanho inicial 1, e o tamanho máximo desse cateto é h-1, porque não tem jeito de eu ter um triângulo retângulo que a hipotenusa tem o mesmo tamanho do cateto. Então, aqui eu posso colocar que o limite desse meu range vai ser h. Então, eu tenho este laço externo que testa todas as hipotenusas. Agora, eu tenho um laço interno que testa todos os catetos. Desculpa, um dos catetos. Agora, eu tenho que testar o outro cateto. Então, eu posso colocar um for C2 in range 1 até h. Aqui, eu já vou chamar a atenção para vocês de uma coisa, que é o seguinte. Se eu fizer desta maneira, vai funcionar. Por quê? Eu estou testando todas as hipotenusas, ou desculpa, todos os candidatos à hipotenusa. Para cada candidato à hipotenusa, eu estou testando todos os candidatos a cateto número 1, que vai de 1 até h, porque eu não tenho nenhum cateto que pode ser maior do que h. E estou testando também todos os candidatos à hipotenusa, a segunda hipotenusa, que vai de 1 até h. Só que, se vocês pensarem bem, isso aqui tem um pouco de redundância. Por quê? Porque aqui eu vou testar catetos
que vão de 1 até H, e eu vou testar os mesmos catetos aqui. Significa que eu vou testar pares ordenados invertidos. Por exemplo, eu vou testar 4 e 3, e também vou testar o 3 e o 4, porque eles estão aqui no intervalo. Só que se eu achar um triângulo retângulo que tem catetos 3 e 4, por exemplo, o triângulo retângulo 3, 4 e 5, bom, em princípio, o triângulo retângulo 3, 4, 5 é igual ao triângulo retângulo 4, 3, 5, a não ser que eu coloque uma ordem nos lados. Mas tudo que eu quero saber é se o H pode ser um triângulo retângulo ou não. Então, eu não preciso ficar testando todos os C2. Eu posso assumir que o C1 vai ser o lado do maior cateto. Portanto, o C2 ele vai ser menor ou eventualmente igual, porque eu posso ter um triângulo retângulo que tem 2 catetos iguais. Então, aqui eu posso simplesmente fazer com que o meu cateto C2 vá de 1 até o C1 mais 1, ou seja, ele vai até no máximo C1. Dessa maneira, eu vou garantir que o cateto C1 sempre vai ser o maior cateto e o C2 sempre vai ser o menor cateto. Bom, agora, com esses 3 laços encaixados aqui, eu estou pronto para testar. Por quê? Porque se o H ao quadrado for igual a C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado, eu achei um triângulo retângulo. Então, eu posso ir lá e fazer o teste que eu queria. If H vezes H for igual a C1 vezes C1 mais C2 vezes C2, bom, se o H ao quadrado for igual a C1 ao quadrado mais C2 ao quadrado, então eu achei um triângulo retângulo. Nesse caso, eu consegui resolver o meu problema, eu posso simplesmente imprimir, então, print HC1, C2, por exemplo. E pronto, não tem que fazer mais nada, né? O meu programinha, ele lê a N, que é o que a gente queria, que é o maior possível candidato à hipotenusa, testa todos os candidatos à hipotenusa. Para cada candidato à hipotenusa, eu testo todos os possíveis candidatos a maior cateto. Para todos os possíveis candidatos a maior cateto, eu testo todos os possíveis candidatos a menor cateto. Alguém está chamando aqui no bate-papo, vamos ver quem está perguntando. Não precisa ser... Ah, isso mesmo, Giovanni, eu escrevi errado. O Giovanni falou e o Ricardo aqui está dizendo que eu não estou... Eu estou fazendo uma atribuição, não estou fazendo um teste. Exatamente, uma teste de igualdade. Isso, agora está certo. Então, aqui eu nem ia rodar, na verdade, né? O programa Python ia parar. Bom, vamos executar para ver o que acontece? Então, ele vai plugar aqui na nossa máquina virtual, no Colab. E agora a gente vai ver ele começar a funcionar. Vamos ver. Então, se eu colocar, por exemplo, 30, vamos ver quais são os triângulos retângulos. Olha lá, ó. Isso aqui tudo é triângulo retângulo, pessoal. Então, o 5, 4, 3 é aquele um que a gente sempre aprende quando é criança, que é o primeiro. Mas acontece que o 10, 8 e 6 também é. Porque 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36. 36 mais 64 vai dar 100. E assim por diante. Olha lá quantos triângulos retângulos a gente tem. Como vocês estão vendo, o que acontece? Nenhum triângulo retângulo foi repetido. Por que nenhum triângulo retângulo foi repetido? Porque a gente forçou que o C2 seja sempre menor do que o C1. Vocês estão percebendo isso? Isso é super importante, porque é uma estratégia bacana para a gente não ficar repetindo. Se eu não forçasse isso, eu vou fazer isso agora. Quer ver? Ó? Eu vou fazer com que o C2 vá até o H. Significa que o C2 pode ser maior do que o C1. Se eu executar o meu programa e rodar para o mesmo 30, olha lá o que acontece. Ó. Estão vendo que os resultados, agora eles refletem a mudança no sentido que a gente está achando os 2 pares possíveis. Por quê? Porque a gente imprimiu quando o triângulo retângulo tinha C1 igual a 3 e C2 igual a 4, então deu 5, 3, 4, mas acontece que também o nosso programinha encontrou quando acontecia 5, 4, 3, quando o C1 era 4, o C2 era 3.
Isso daqui simplesmente está invertendo os dois lados. Vamos ver quem é que está me chamando aqui. O Giovanni está perguntando se fosse range 1, C1 estaria errado. Sim, estaria errado porque eu posso ter dois catetos iguais, né? Tem alguma regra geométrica? Será que os dois catetos não podem ser iguais? Talvez podem ser, né? Alguém lembra se tem uma regra assim? Eu, para ser sincero, não me lembro. Então, em princípio, os dois catetos podem ser iguais. E, nesse caso, então é por isso que acontece esse fenômeno e é por isso que a gente está fazendo I até C1. O Léo está perguntando se eu poderia colocar um while. Sim, em princípio, a gente pode programar tudo que eu fiz aqui com o for, eu posso programar com while. Lembrem-se que tudo que a gente constrói com o for dá para construir com while e vice-versa. Então, não tem problema nenhum com isso. Fica o exercício para vocês tentarem fazer em casa. Bom, isso aqui não é uma solução boa, como eu falei para vocês. Vamos voltar como estava antes e quando eu executo isso daqui, vamos colocar um bem grande, ó, 100. Olha lá que bonitinho, ó, quanto triângulo retângulo tem. Beleza? Então apareceram vários por aí. Dúvidas nesse exercício? Todo mundo me acompanhou? Esse aqui foi um exercício que alguém tinha pedido, não lembro se foi a Júlia ou a Serena. Tudo bem por aí? Então tá bom. Então vamos resolver mais um exercício desse de repetições encaixadas. Vamos achar algum que seja um pouco diferente. Alguém está com alguma dúvida aqui? Deixa eu ver. Catetos iguais, daí é racional lado ou cateto. Então não dá para ser. Então eu poderia parar no C1. Isso mesmo. Obrigado, Ricardo. Vamos achar algum outro exercício que seja um pouco diferente, que tenha estrutura um pouco diferente desses que a gente já fez, tá bom? Este daqui é bonitinho, olha. Esse daqui é muito parecido com esse que a gente acabou de construir agora. Então, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, que ele parece muito com o da hipotenusa e do cateto, assim por diante. Vamos resolver esse daqui, que esse daqui é interessante, ó. O exercício 6, tá bom? O exercício 6, ele quer, então, que a gente crie um programa em Python que, dado o inteiro positivo, eu quero determinar a decomposição em fatores primos e também a multiplicidade de cada fator. Então, aqui o que a gente quer fazer, deixa eu criar um desenhinho aqui que acho que vai ser mais fácil. Vou parar o compartilhamento e vou criar uma tela em branco. Estão vendo a minha tela em branco? Alguém me avisa aí se está vendo a tela para eu ter certeza que está funcionando. No if não seria igual? Não, pera lá. Estão vendo a tela. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo anotar isso aqui. Tá bom. Então, a gente agora, esse exercício está querendo que a gente calcule a decomposição de um número inteiro em seus fatores primos. Então, vamos fazer um desenho aqui. Vamos imaginar que eu queira calcular, por exemplo, a decomposição do... Que número, hein? Que pode ser interessante. O 20 é fácil, né? O 22 é muito trivial. O 12. Vamos começar com o 12. Então, imagina que eu queira calcular a decomposição do 12 em números primos. Eu vou fazer de um jeito essa representação gráfica. Tem maneiras diferentes de fazer essa decomposição. Essa representação eu vou fazer de um jeito, não sei se foi o jeito que vocês aprenderam, mas vocês vão entender o que eu estou querendo fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Alguém aqui está me chamando, querendo entrar. Ingrid. Pronto. Então, como eu quero decompor o 12 em números primos, fazer a fatoração dele em números primos, o que a gente faz? A gente começa com o menor número primo e vai decompondo, vai fazendo as divisões inteiras enquanto isso for possível. Quando não é mais possível, a gente tem que passar para um próximo número primo maior. Então, a gente começa dividindo o 12 por 2 e o 12 dividido por 2 dá 6. Beleza? Então, essa representação que eu fiz para vocês aqui, eu não sei se vocês já tinham visto isso,
mas é uma das maneiras de representar graficamente esse algoritmo, esse processo. Então, eu comecei com o 12, dividi 12 por 2, recebi o 6. Agora, eu vou dividir de novo o 6 por 2 e vou ter 3. O que acontece? O 3 eu já não consigo dividir mais por 2, que é o número primo que eu estou considerando nesse momento. Como eu não consigo dividir o 3 por 2, eu tenho que passar para o próximo número primo. O próximo número primo é o próprio 3. Então, eu vou dividir ele por 3 e o resultado vai dar 1. Como a gente chegou em 1, o algoritmo acabou. Então, essa é uma representação gráfica para explicar como a gente faz a decomposição de um número inteiro por uma sequência de números primos. Então, é uma sequência de produtos de números primos. E aqui a gente tem a multiplicidade. Aqui, olhando o resultado do que aconteceu, a gente vai ter que 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Beleza? Que são os 3 aqui. Quando que o algoritmo para? O algoritmo acaba quando a gente conseguiu chegar em 1. Então, a gente tem que começar pelo menor número primo, vai dividindo enquanto ele for divisível. Quando não é divisível, eu tenho que encontrar o próximo número primo e a gente vai tocando o barco assim, até que uma hora a gente vai conseguir chegar em 1. Quando a gente chega em 1, o algoritmo acabou. Isso daqui é o que a gente chama de condição de parada. Isso é super importante, pessoal. Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nisso. Isso daqui é o que a gente chama de condição de parada. Ó. A minha condição de parada é quando esse número que eu estou dividindo, ele vai chegar em 1. Por último, enquanto a gente está repetindo os números primos, a gente vai obtendo a multiplicidade da decomposição. Então, o 12 ele é decomposto sendo 2 ao quadrado, ou seja, o número primo 2 com multiplicidade 2, vezes o 3. É o número primo 3 com multiplicidade 1. Dúvidas no algoritmo? Porque agora, se vocês entenderam, a gente vai implementá-lo. Tem alguma dúvida por aí? Não? Tranquilo? Então, tá bom. Então, eu vou parar aqui, interromper esse compartilhamento do quadro em branco e vamos lá compartilhar a tela de novo. Então, a gente quer resolver o exercício 2.6. Então, agora aqui a gente tem que criar uma nova janela de texto. Exercício 2.6. E criar uma nova janela de código. Exercício. Bom, esse programa ele já envolve vários aspectos, vários elementos razoavelmente complexos, como vocês viram. A gente tem que calcular uma sequência de divisões, tem que calcular número primo, tem um monte de coisa. Nós vamos usar aquele conceito de programação com funções que eu contei para vocês na semana passada, que a gente chama de abordagem top-down, que é uma abordagem que vai de cima para baixo. Ou seja, a gente começa com a resolução de um problema global e depois vai escondendo complexidade em subproblemas. É como se eu estivesse dividindo um problema em subproblemas. É isso que a gente chama de técnica de dividir para conquistar. A gente vai começar a dividir o problema em subproblemas. Bom, por enquanto, eu posso pensar no seguinte: como é o enunciado e qual é a resolução possível do enunciado? Eu preciso primeiro ler um N e depois começar a dividir o N por uma sequência de números primos. E enquanto eu conseguir dividir esse número N e ele for maior do que 1, eu tenho que ficar dividindo ele. A nossa condição de parada, como a gente discutiu agora há pouco, é quando essa sequência de divisões der 1. Esse que é a questão importante. Então, vamos começar escrevendo aqui, n igual a int input n 2 pontos. Vou colocar aqui, maior ou igual a 1. Que é para o usuário saber que ele tem que digitar um número maior ou igual a 1. E agora,
enquanto o n for maior do que 1, a gente vai ficar decompondo. Então, olha, vejam que aqui eu já estou usando essa abordagem que eu estou dividindo o problema em subproblemas. Por enquanto, se vocês lembrarem daquela minha lousa, quando eu mostrei agora o quadro branco, eu estou naquele processo que eu vou fazer uma sequência de divisões. Então, eu vou dividir o n por uma sequência de candidatos a número primo, e enquanto eu conseguir dividir pelos números primos, por aquele número primo específico, eu continuo a minha divisão. Uma hora eu vou parar de dividir. Por quê? Porque não vai dar mais uma divisão inteira. Quando a gente não consegue mais calcular uma divisão inteira, foi o caso quando apareceu 3 e eu não consegui dividir 3 por 2, a gente tem que passar para o próximo número primo. Então, essa que é a ideia. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de fator, e essa variável fator, ela vai começar sendo 2, porque ela é o primeiro número primo. Então, eu tenho este meu laço externo, que vai controlar aquela sequência de divisões até o n chegar em 1. Agora, eu preciso de um novo laço para calcular a sequência de divisões em que eu consigo dividir o n pelo fator. Porque se eu conseguir dividir o n pelo fator, eu vou calcular a divisão e atualizar quem é o n. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Enquanto n% fator for igual a 0, essa passagem aqui, eu preciso que vocês prestem muita atenção para ver se vocês estão entendendo o que essa passagem significa em relação àquele desenho que a gente fez agora há pouco. Esta minha passagem representa eu calcular a multiplicidade do meu fator. Por quê? Porque eu vou fazer uma sequência de divisões de n pelo fator e enquanto n for divisível, eu vou ficar dividindo. Então, se o n% fator for igual a 0, isso aqui significa que n é divisível pelo fator. Se o n for divisível pelo fator, se o n for divisível pelo fator, vou colocar aqui. Então, eu vou dividir o n. Então, n igual a n dividido por fator. Então, essa foi aquela passagem, por exemplo, quando eu saí do 12 e cheguei no 6, ou a passagem do 6 e cheguei no 3. Então, o n vai ser divisível pelo fator. E eu preciso incrementar a multiplicidade do fator. Porque se eu conseguir dividir uma vez o n pelo fator, ele ganhou pelo menos uma multiplicidade. Então, multiplicidade mais igual a multiplicidade mais 1. Então, a variável multiplicidade vai acumular a multiplicidade de cada fator. Como eu vou incrementar, ela é uma variável que vai calcular uma somatória, a gente já aprendeu que a gente precisa começá-la com 0. Multiplicidade igual a 0. Então, este laço aqui, pessoal, ele é um laço que vai calcular uma sequência de divisões do meu fator, do meu n pelo meu fator. Enquanto eu conseguir dividir o n pelo fator, eu fico aqui dividindo. Uma hora isso aqui vai dar errado, porque o n não vai ser mais divisível pelo fator. É o que aconteceu quando a gente estava dividindo, começou com o 12, foi para 6, depois para 3. O 3 não é mais divisível pelo 2. Então, neste momento, a gente tem que sair aqui do while e fazer o quê? Calcular o próximo fator, que é o próximo número primo. Então, agora é o momento que eu preciso atualizar o valor do fator. Um problema que existe, que vocês já devem ter pensado nisso, mas que agora vale a pena a gente salientar, é que não existe nenhuma fórmula mágica que nos diga quem é o próximo número primo, tá certo? Esse é um problema que vale milhões de dólares aí, se você soubesse resolver isso daí. Não existe nenhuma fórmula mágica.
Então, por enquanto, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou assumir que existe uma função que calcula isso para mim automaticamente. Então, eu vou calcular isso, vou definir aqui, criando uma função próximo primo do fator. O que eu estou imaginando que essa função faz, pessoal? Eu estou imaginando que existe uma função próximo primo, que eu passo um número inteiro para ela e ela retorna o próximo número primo, que é o menor número primo que é maior que o fator. Ou seja, eu vou encontrar o próximo número primo, por exemplo. Depois do 2, o próximo número primo é o 3. Depois do 3, o próximo número primo é o 5. Depois do 5, o próximo número primo é o 7. Depois do 7, o próximo número primo é o 11, e assim por diante. Então, eu vou imaginar que existe uma função, que obviamente ela não existe, fácil, a gente vai ter que programá-la, que faz isso para a gente. Mas, imaginando que ela existe, na verdade, aqui a gente já conseguiu resolver o problema, olha só. Por quê? Porque agora eu sei que o N, ele tem um dos fatores, fator com multiplicidade, que foi armazenado aqui. Portanto, eu estou pronto para, primeiro, imprimir. Então, print fator, vírgula, multiplicidade. Aqui, neste ponto do código, eu consigo imprimir que o N ele é divisível pelo fator com multiplicidade. Depois eu vou passar para o próximo fator, aí eu vou entrar aqui de novo no laço e começa tudo de novo. Dúvidas nessa solução até agora? Gostaria de saber se vocês acompanharam o que eu fiz até agora. Nenhuma dúvida aí? Tranquilo? Posso continuar? Então tá bom. Bom, tendo feito isso, agora a gente tem que criar esta função mágica aqui, próximo primo. Então, vou construir essa função aqui em cima. Def, próximo primo. A função próximo primo, o que ela tem que fazer para a gente? A gente tem que procurar quem é o próximo primo que é maior que o x. Ou seja, quem é o menor primo que é maior que o x. Então, o único jeito de fazer isso, infelizmente, é sair testando todo mundo. Tudo bem. Então, a gente vai criar uma variável chamada cand, que é candidata a número primo. Essa variável cand vai ser igual a x mais 1. Por que ela vai ser igual a x mais 1? Porque eu quero testar todos os candidatos que são maiores do que x, a ser candidato a número primo em si. Bom, eu vou criar uma flagzinha, flag. Bom, tem maneiras diferentes de fazer isso. Eu quero testar. Vamos fazer de um jeito assim. Depois a gente melhora isso. Flag achou igual a false. Eu quero achar um número primo maior do que o x. Então, eu comecei com o cand e vou supor que eu ainda não achei. Então, enquanto achou igual a false. Então, enquanto eu não achei, certo? O que eu vou fazer? Eu vou testar se o cand, if cand, se o cand é um número primo. Para testar se o cand é um número primo, a gente pode usar aquele outro laço que a gente já sabe fazer, mas também a gente pode supor que existe uma função primo que testa isso para a gente. E essa função primo, ela retorna true se o número for primo e false caso contrário. Então, a gente vai colocar aqui if é primo. If é primo cand. Então, se o cand for primo, eu vou fazer achou igual a true. Porque eu acabei de encontrar um número primo, tá certo? Então, olha, eu comecei com uma flag igual a false. Vou testar enquanto o achou for igual a false. Se o cand for um número primo, eu vou setar que o achou é true. Neste ponto do programa, se o achou virar true em algum lugar, é porque o cand ele é um número primo, acabou meu programa. Bom, vamos supor que ele não seja número primo.
Se ele não for número primo, eu tenho que passar para o próximo candidato. O único jeito da gente passar para o próximo candidato é somar 1 a ele. Não tem o que fazer. Então, cand igual a cand mais 1. Beleza? Então, agora o que a gente tem? Nós temos um laço que testa todos os candidatos a número primo. Se o número for primo, ou seja, quando eu testá-lo, se ele der true, isso aqui for igual a true. Se ele der true, eu vou setar a show igual a true. Se não, eu vou fazer o candidato passar para o próximo candidato. E aqui basta eu dar um return no candidato. Beleza? Dúvidas aqui nesse meu programinha? Tem maneiras mais enxutas de escrever esse programa, tá? Depois eu deixo isso como exercício. Por exemplo, a gente poderia criar um laço que enquanto isso aqui der certo... Alguém chamou? Sim. Fala, Marcos. Eu não entendi por que o cand é cand mais 1, visto que o próximo número primo, por exemplo, do 3, seria 5 e não 4. Eu não entendi essa parte. Mas como é que você sabe que você tem que pular 2 e não tem que pular 1? Depois do 2 é 3. Como é que eu saberia? Então, mas aí já está... Ah, tá. Entendi agora. Entendi que já está. Dentro da solução está a resposta. Obrigado. Não existe nenhuma regra de quanto você tem que pular para encontrar o próximo candidato. Depois do 7, você tem que pular até o 11. Você não tem que pular 2. Depois do 11, você pula 2 e cai no 13. Depois do 13, tem que pular em quem? No 17. Então, não tem nenhuma regra. Esse que é o problema. Não tem regra para você encontrar os números primos. Então, a única maneira de você encontrar número primo é você sair testando todo mundo. Por isso que a gente tem que testar de 1 em 1. Tá. Entendi. Bom, obrigado pela pergunta, ela foi ótima, Marcos. Como eu falei para vocês, existem maneiras de enxugar isso daqui, tá? Um programador, sei lá, mais treinado, ele ia fazer com 2 ou 3 linhas isso daqui, porque basta você fazer um while que nunca para, testar se o número for primo e dar um return naquele momento lá. Que é o que a gente já fez quando a gente criou aquela função é primo. Então, eu deixo isso como exercício para vocês enxugarem essa função aqui, que daí não precisa usar flag, não precisa usar nada disso. A última coisa que está faltando é a função é primo, que nós já criamos na aula passada. É primo y. Então, a função é primo y testa se o número é primo. Bom, como que eu sei se o número é primo? Não tem jeito, eu tenho que procurar todos os candidatos a divisor de 2 até n-1. Se eu encontrar algum candidato a divisor, daí, se eu encontrar algum divisor, significa que o número não é primo. Se eu não encontrar nenhum divisor efetivo, significa que ele é primo. Então, beleza. Então, vamos lá. For cand in range do 2 até o y. Então, if y% cand for igual a 0, então o que acontece, pessoal? Se o y% cand for igual a 0, significa que eu achei um divisor. Se eu achei um divisor, o número não é primo. Portanto, aqui eu posso dar um return. Beleza? Então, o que este for faz? Ele testa todos os candidatos que vão de 2 até y. y-1 no caso. Se eu encontrar algum divisor, ou seja, se para algum valor de cand, y% cand der 0, significa que eu achei um divisor, significa que o número não é primo. Então, eu retorno falso. Se eu rodar este for aqui até acabar e não encontrar nenhum candidato, então o número é primo. Se o número for primo, então eu posso dar um return. Então, como vocês estão vendo, essa é aquela versão do é primo que a gente fez na semana passada, que é bem mais enxuta, por exemplo, do que essa daqui, tá vendo? E é isso que eu estou falando para vocês, que dá para vocês fazerem. Dá para vocês deixarem essa função próximo primo mais enxuta com essa cara aqui. Por quê? Porque quando eu encontrar o próximo primo aqui, eu posso cair fora, não preciso ficar dentro, cheio de flag e tudo mais. Depois vocês façam isso em casa para exercitar, para ter certeza que vocês entenderam o que está acontecendo. Existe uma última coisa que eu queria chamar a atenção de vocês antes de rodar o programa. Aqui embaixo, nós chamamos a função próximo primo com a variável fator sendo passada por parâmetro. A função próximo primo, que a gente construiu, ela recebe um parâmetro x.
Ela testa e ela encontra quem é o próximo primo depois do x. A função próximo primo x chama a função é primo, passando como parâmetro uma variável chamada cand. Esta função é primo recebe como valor de entrada, como argumento, como parâmetro y e testa se o y é primo ou não. Vocês estão vendo que eu mudei de nome a todo momento, de identificador que a gente chama, né? O nome das variáveis é chamado de identificador. Vocês estão vendo que eu mudei... Oi? Então, eu ia fazer exatamente essa pergunta. Se no lugar do x eu tivesse colocado fator, no caso da definição do df próximo primo, x, qual erro haveria se eu colocasse fator no lugar do x? Tá. Boa, Marcos, boa pergunta. Não tem erro nenhum. A gente estava fazendo isso até a aula passada. Eu mudei de propósito. Por que eu mudei de propósito? Porque eu posso colocar fator aqui e chamar isso aqui de fator também? Sim, eu posso chamar de fator. Aliás, eu podia ter chamado tudo de fator. Podia ter chamado de próximo primo fator e é primo fator. Eu poderia chamar. Também poderia chamar de é primo cand, assim por diante. Eu estou chamando a atenção de vocês, enfatizando agora, para o que a gente chama de escopo local das variáveis. O que quer dizer escopo local das variáveis? As variáveis que estão dentro desta função, a começar dos argumentos, elas só existem enquanto a função próximo primo existir. Como que essa função próximo primo existe? Ela existe quando ela é chamada aqui embaixo, quando ela é enfocada aqui embaixo, ela processa, uma hora ela dá o return. Quando esse return acontece, todas essas variáveis deixam de existir. E o fluxo do programa volta para cá, para onde o programa foi chamado. Então, o que significa isso? Significa que esses identificadores todos, x, cand, show, eles só existem dentro da função. Por isso que é chamado de escopo local. Significa que este x não existe aqui, mesmo se eu criar uma outra variável que é chamada x. Aliás, eu poderia ter chamado de n se eu quisesse isso daqui. Se eu chamasse de n, este n aqui seria diferente deste n aqui. Se eu chamasse de fator, como eu chamei ali embaixo, o fator aqui seria diferente do fator aqui. Ou seja, em outras palavras, tanto faz o nome que eu dou. Tanto faz porque essas variáveis têm escopo diferente. Vocês podem pensar que são nomes, como se eu tivesse nomes iguais de pessoas diferentes. Por exemplo, existe o Roberto que mora na Cerro Corá e o Roberto que mora no Butantã. O Roberto da Cerro Corá não tem nada a ver com o Roberto do Butantã. A mesma coisa, este cand aqui não tem nada a ver com este cand. Este cand só existe enquanto esta função existir. Este cand só existe enquanto esta função existir. É por isso que a gente pode dar nomes iguais, mas a gente não precisa dar nomes iguais. A gente pode dar nomes diferentes. Aliás, se vocês pensarem, toda vez que a gente chama uma função, por exemplo, função de seno, cosseno, essas coisas, a gente não sabe como a pessoa que programou. A gente não sabe se tem um x lá dentro, se tem um y, se tem um θ. Tanto faz. A gente passa um número como argumento e recebe o cosseno do x de volta. E assim por diante. Tá bom? Beleza, Marcos? Entendeu? Entendi. Muito obrigado. De nada. Então, vamos executar o programa para ver se a gente errou alguma coisa. Vitória, fala pra gente. O que você está chamando aí? A Vitória está perguntando assim, quando eu chamo uma função dentro de outra, a função que é chamada precisa estar acima da que chamou? Não, a ordem dessas funções não importa, Vitória. Eu poderia pegar essa função def é primo e colocá-la aqui embaixo, se eu quisesse. No programa, essa ordem não importa, tá bom? Inclusive, nesta disciplina, a gente coloca, como a gente só faz programas pequenininhos, nós colocamos as funções todas dentro do mesmo arquivo. Nem sempre é assim. Quando a gente cria bibliotecas de funções, a gente pode criar bibliotecas de funções que as funções fiquem em arquivos diferentes. Então, a gente nem sabe a ordem que elas estão programadas naqueles arquivos. Então, não importa. O importante é que todas existam. Mas a ordem que elas estão não interessa. Ótima pergunta também. Bom, vamos lá, vamos executar de novo.
De nada, Vitória. Eu que agradeço a pergunta. Então, cadê o programa participando? Ah, eu esqueci de chamar a May, né? Então, vamos lá. Então, agora a gente quer calcular a multiplicidade dos fatores da decomposição em números primos de um número inteiro qualquer. Então, está pedindo aqui o n. Vamos colocar n igual a 12, que foi aquele que a gente criou agora há pouco. Olha. O 12, ele é decomposto. Ele é 2 vezes 3. Ele é 2 ao quadrado vezes 3 a 1. Tá vendo? Tá grande essa célula aqui. Vamos executar com um número grande. O problema de número grande é que às vezes ele é decomposto uma decomposição sem graça, né? Vamos colocar o, sei lá, o 1036. Esse deu bonitinho, ó. O 1036, ele é 2 ao quadrado vezes 3 a 0 vezes 5 a 0. Obviamente, 3 a 0, 5 a 0 é tudo 1, né? Eu poderia mudar esse meu print aqui para ele não imprimir multiplicidade zero. Vamos fazer isso? Bom, vamos terminar aqui e a gente muda isso, que daí a solução vai ficar mais bonitinha. Então, olha, o 1036 é 2 ao quadrado vezes 7 vezes 37. Olha que inesperado. Então, é 2 ao quadrado vezes 7 vezes 37. Vamos mudar isso daqui para a gente não imprimir if multiplicidade maior que zero. Pronto. Então, a gente só vai imprimir a multiplicidade quando ela for maior que zero. Então, vai sumir essas coisas todas. Vamos rodar o 1036 de novo. Olha lá. O 1036, ele é 2 ao quadrado vezes 7 vezes 37. Vamos colocar um número bem maior. Vamos colocar 1036, 1036. Então, que número que é esse? Ele é 1 milhão... Não, 10 milhões 361.036. Olha só que maluco, mano. Então, olha, o número 10 milhões 361.036 tem decomposição em números primos. 2 ao quadrado vezes 7 vezes 37 vezes 73 vezes 137. Vamos fazer uma outra coisa aqui agora, quer ver? Vamos fazer esse número vezes 137. Então, é 10 milhões 361.036 vezes 137. Ó, deu esse número todo aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiá-lo. Deu. Olha lá, ó. Viram o que eu fiz? Eu rodei o mesmo número anterior, a única coisa é que eu multipliquei por 137. De novo, olha lá o que aconteceu. Aumentou a multiplicidade em 2. Que era o que tinha que acontecer, né? O maior número primo que estava lá. Beleza, pessoal? Dúvidas na resolução desse exercício? Ele teve várias novidades, né? Nenhuma dúvida? As funçõezinhas é primo, próximo primo. Tranquilo? Bom, então acho que Fala, Marcos. Professor, eu particularmente, eu achei esse aí bastante extenso, né? Eu achei ele bastante grande em relação aos outros. E é essa dificuldade justamente que eu estou tendo no EP1, né? Que eu já peguei para fazer. Depois tem como explicar mais ou menos o EP1 para a gente, por favor? Você já participou da monitoria, já falou com o monitor? Não, ainda não. Então, é isso que tem que acontecer. Você tem que marcar com o monitor, tem os horários da monitoria, que eu não lembro de cor. E essa dificuldade que você está tendo, a disciplina é para ser exatamente assim. A gente começou com exercícios pequenos, curtos, e eles vão ficar cada vez mais parecidos com este. Então, o que eu preciso? Que todo mundo exercite bastante, fazer os exercícios todos, refaçam esses que eu estou fazendo, porque daí vocês vão ganhando treinamento. E o EP é exatamente para isso. O EP é para ser um exercício que não dá para fazer em sala de aula. Ele é para ser complexo, é para vocês terem dificuldade. Então, a sua dificuldade é super natural e é isso que a gente quer mesmo, para vocês ganharem traquejo de treinamento.